Novos vazamentos do GTA 6. Cara, o Cyberleak não para. Todo dia ele tá postando alguma coisa, cara. E hoje não foi diferente. Hoje é domingão aí, o cara talvez estava um pouco mais tranquilo e resolveu postar mais algumas coisas. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer, né, de falar do que ele mostrou hoje de vídeo, né? Então eu tô acompanhando ali é, todos os vazamentos que ele tá trazendo. E, cara, que ele mostrou algumas coisas muito interessantes aí para algumas pessoas, tá? Então, se você não me conhece, sou o Gamer Sem Carisma. E se você quer acompanhar todas as notícias de GTA, o lançamento, acompanhar gameplay quando tiver lançado, já me segue aqui no canal também, se inscreve, deixa seu comentário também, o que você acha desses lançamentos, cara. Então, vamos lá. Primeiro, uma das coisas que ele mostrou hoje foi a tal da loja de sapato. Bom, para quem joga GTA há bastante tempo, sabe exatamente do que eu tô falando. E assim, cara, eu vou falar na minha experiência, tá? Eu nunca fui numa loja de sapato na vida real, não pretendo ir também, mas eu imagino que esteja bem realista, cara. Ele mostrou ali a geometria, vou chamar assim, para facilitar o entendimento, né? Alô, BRKS Edu. Então ele mostrou um pouco de como que é a dinâmica ali, né? De como ficam ah, as personagens femininas, vou chamar assim, né? Que recebem dinheiro e tudo mais. E aí ele por dentro a gente consegue perceber que é muito mais denso, né, do que foi nos GTAs passados, né? Sem nenhum tipo de comparação. É uma parada assim muito surreal. De novo, como eu falei, né, eu nunca fui na vida real, né, nem pretendo ir, mas pelo que eu já vi em alguns filmes e tal, me parece ser bem realista, tá? Então assim, para quem curte isso aí, tem essa, enfim, tem essa possibilidade no jogo, tá? Uma outra coisa que ele mostrou aqui também, que eu achei, esse aqui eu achei muito interessante, foi a dinâmica de abastecimento do veículo, tá? Então ele chega, né, o Jason chega ali numa parte no posto, né, num posto de gasolina, e aí ele para e tem um cara discutindo ali, reclamando e tal. E aí o cara tem uma picape enorme assim, e aí esse cara tá reclamando pra caramba ali e tudo mais. E aí o Jason para ali, né, ele vem dar uma ré, para no posto, aí aparece a mecânica ali da, da bomba de combustível, né, para poder abastecer. E aí, cara, antes de, né, de prosseguir no que acontece no vídeo para frente, eu fiquei só pensando assim, cara, eu queria a opinião de vocês também. Será que essa dinâmica vai dar bom? Porque assim, cara, eu fico pensando que eu jogava um jogo muito antigo, cara, muito antigo, talvez vocês não vão nem conhecer, mas ele chamava Empire Earth, né? Era tipo aquele Age of Empires, Age of Mythology, que a galera mais da antiga aí talvez vai lembrar desses jogos, né? Era um jogo de estratégia. E nesse jogo, né, esse Empire Earth, né, é um nome difícil de falar. Então, esse jogo, ele tinha uma dinâmica que era o seguinte, a proposta dele, né, a premissa, era você começava lá na Idade das Pedras, né, tipo, o Homem das Cavernas e tal, e aí você ia progredindo a sua civilização, né, construindo muralhas, você ia ter um desenvolvimento tecnológico ali, ia vencer guerras contra outros povos, e aí você ia avançando pela história nesse sentido, né? Era muito legal, eu gostava muito desse jogo, cara. Muito mesmo. E aí você vinha avançando, Idade Média e tal, até que você chegava na Idade mais moderna, né? E você chegava até o futuro, né? Então você tinha guerra de robô e coisas assim. Mas quando você chegava, né, especialmente ali na Segunda Guerra Mundial, cara, eu lembro que era uma perturbação essa parte de combustível, tá? Então era muito chato, cara. Eu particularmente eu achava muito chato essa dinâmica, porque muitas vezes, tipo assim, você começa ali com poucos recursos, então você tinha que abastecer o seu avião várias vezes para poder fazer um ataque. E aí, muitas vezes o que acontecia era você acabava o combustível antes de chegar no lugar, cara. Então você não tinha chance nem de entrar na batalha, você já perdia ali mesmo. E aí, às vezes, o teu adversário ele tava com muito mais recursos do que você, então ele ia lá e te destruir, e aí sim, você ficava preso. Às vezes você tinha que reiniciar o seu save, porque não dava pra. Assim, não tinha como você continuar, porque você era atacado toda hora, você mal conseguia se recompor, não tinha combustível suficiente para atacar o seu inimigo, e aí ficava uma coisa meio chata. Não tô dizendo que a dinâmica do combustível aqui no GTA vai ser essa, mas pensa assim, cara, a gente tá acostumado a jogar GTA desde sempre sem se preocupar com isso, né? Então, tipo assim, tu vai fazer as missões, tu pega o carro, vai andando pela cidade, você não se preocupa com isso quando você joga GTA, né? Isso é um fato. E aí, agora, essa dinâmica, ela vai dar um certo gargalo no jogo, assim, minha opinião, tá? Eu acho que ela vai dar um certo gargalo. Pode ser interessante, por questões de realismo e tal,
mas em relação à dinâmica de gameplay, né, isso vai deixar o jogo menos arcade, vamos chamar assim, né? Talvez ele vai parecer um pouco mais de simulação de vida real por conta dessa dinâmica. Então essa é uma dinâmica que me preocupa um pouco de como que ela vai funcionar na prática, né? Porque no vídeo ali, né, que o cara botou pra gente ver, é muito pequeno o trecho, não dá pra você ter uma ideia legal de como funciona. Tipo, esse combustível vai acabar muito rápido, sei lá, você vai andar ali meia hora e vai ter que abastecer toda hora, sabe? É uma coisa que me pegou no Red Dead no começo, era o lance de você não poder ficar esmagando o X o tempo inteiro, né? Que o cavalo vai lá e simplesmente fica bolado contigo e te joga pra fora, né? Então talvez seja isso, né? Uma coisa assim para gerar uma certa escassez, mas num nível aceitável, né? Então no Red Dead você tem que limpar o cavalo, tem que às vezes passar pela água para ele se limpar legal, né? Você vai ali fazer carinho nele, vai ter aquela dinâmica. Isso tudo dá um realismo, mas ele também não é tão realista assim ao ponto de, por exemplo, você vai escovar o cavalo, ele tem que escovar o cavalo inteiro. Não tem isso, né? Então espero que não seja uma coisa realista demais também, porque aí vai perder a graça do gameplay, tá? E aí, voltando nessa cena do posto de combustível, aí o Jason sai do carro e aí ele briga com o cara que tava reclamando lá da picape gigante, né? Aí o cara tá dentro do carro e ele vai e arranca o cara fora, o cara sai correndo atrás dele, e aí o cara começa a gritar e aí aparece um pop-up na tela, igual acontece no Red Dead, né? Quando você tem uma ação ruim ou uma ação boa, e aí aparece aquele sistema de honra, né? Então foi mostrado também esse sistema de honra e aí, né, que vai influenciar justamente em como que as pessoas olham para você de acordo com a região que você tá, né? Então, aquilo que você faz tem um peso ali no mundo do jogo, tá? Então, isso eu achei legal. Aí depois ele dá uma ré, assim, e acaba, né, derrotando o cara, né? E desvivendo o cara. É isso, né? Aí, o outro vídeo que ele colocou também, eu anotei aqui, é um vídeo do avião sobre o vão da cidade. É um vídeo, acho que tem mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, não lembro agora, mas ele vai sobrevoando a cidade à noite. Cara, eu achei muito legal. Assim, a visão, você tem uma visão bem ampla, assim, de Vice City e tal, e aí você consegue ver o nível de detalhe, o nível de realismo, você vê os prédios, vê as janelinhas ali acesas, e aí você tem uma noção da dinâmica que está acontecendo ali, que eu particularmente gostei muito, tá? É bem mais realista do que os outros GTAs, obviamente, principalmente o GTA V, né, que, vamos dizer assim, em termos de realismo gráfico assim, de dinâmicas e mecânicas e tal, é o mais próximo do GTA 6, né, ele está muito superior ao GTA. E uma coisa que eu reparei, né, eu até comentei isso no vídeo passado, né, é, sobre a questão dessa build, provavelmente ser uma build ali do começo de 2025, fevereiro, ali, março de 2025, tá? E, assim, esse fato da build ser uma build bem recente, ele mostra o quanto que o jogo está se desenvolvendo bem, né, na minha opinião. Mesmo ela sendo uma build mais antiga, né, eu particularmente achei os gráficos, assim, muito bons. Eu acredito que eles vão estar melhores ainda na versão final, de fato. E tá bem superior ao Red Dead, tá? Eu achei bastante superior ao Red Dead, mesmo sendo uma versão mais antiga. E nessa parte do voo que eu tô falando à noite, eu acho que isso fica bem nítido. Se tivesse um voo durante o dia, né, seria ainda melhor. Mas aí, enfim, esse cara, como eu comentei, tá monetizando ali, né, dando esse golpe de cripto aí, provavelmente valorizando a moeda deles lá. E para você votar no que você quer que ele mostre, né, você precisa basicamente comprar, né? E aí parece que ele deu 3 opções lá. Eu não sei se eu vou lembrar todos agora, mas ele colocou para mostrar mais a loja de sapato de novo, que eu não vejo muito sentido, mas esse é o que tá ganhando. Sei lá por quê. O outro era, parece que tem uma cidade de nudez. Tipo, cara, negócio doido. Não imaginava que ia ter isso. Mas parece que tem, mas aí não tá ganhando a votação. E o outro era mostrar a praia, né? Que foi um negócio que apareceu lá no trailer e que surpreendeu muita gente, né? A quantidade de NPCs andando e muita gente, inclusive, falou que não vai ser aquilo no jogo prático, né? Aí eu tenho minhas dúvidas também, não acredito que vai ser exatamente daquele jeito, porque no jogo, né? Ou melhor, no trailer, né? Eles geralmente vão mostrar aquilo que tem de melhor e vão dar aquela maquiada, porque querendo ou não, o trailer vende, né? Então eu acho que não vai ser exatamente daquele jeito, então eu fiquei bastante curioso com a praia. A praia, confesso assim, que é o que eu mais quero ver pra gente poder comparar com o trailer, tá? Então não sei se ele vai vazar isso em algum momento, ou se a gente vai ter que esperar o jogo lançar, né? Mas assim, tô acompanhando aqui esses vazamentos. E aí uma parada que eu pensei, né, que eu acho que deve estar acontecendo também lá, é que o Cyberleak,
ele não tá mostrando, por exemplo, parte da Lúcia, que muita gente questionou isso. Ah, se ele tem a build completa, por que que ele não tá mostrando parte da Lúcia? Né, eu imagino que talvez isso tenha a ver com o progresso no jogo. Então talvez a Lúcia ela só venha aparecer numa certa parte do jogo em diante, né? Talvez o começo seja todo com o Jason. Assim, tô chutando aqui, tá, gente? É porque a gente vê lá no trailer, no primeiro trailer que ela sai da cadeia e tal, então talvez a primeira parte do jogo seja tudo com o Jason. Uma primeira parte ali, talvez, sei lá, uns 20% do jogo. E aí depois que ela sai da cadeia, assim que você acessa as partes dela, né? Então você tem que progredir na história. Então eu imagino que ele só pegou e ficou rodando pelo mapa no primeiro momento, mostrando algumas coisas, e agora ele parece que tá realmente avançando no jogo, e aí nesse último vídeo mostra alguma coisa que vai liberar a Lúcia, se não me engano. Então a gente tem, provavelmente, aí a chance de ver alguma coisa da Lúcia nos próximos vazamentos, tá? Então, me diz aí, cara, nos comentários o que que você acha disso. Você acha que é prejudicial a gente ter esses vazamentos? A gente tá tendo meio que alguns spoilers, assim, do jogo. Não necessariamente de história, né? Mas vendo algumas mecânicas, vendo gráfico, vendo como é que o comportamento dos NPCs e coisas do tipo, assim. O que que vocês acham, cara? Vocês acham que isso prejudica a história? Prejudica, na sua opinião, assim, de você que vai jogar o jogo e não querer ver nada e tal? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o Cyberleak, você é a favor, você é contra, né? Deixa aqui, vamos conversar sobre isso de forma saudável aqui nos comentários, beleza? Eu sou o Gamer Sem Carisma, muito obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o like aqui no vídeo. Até a próxima, pessoal.